Olá, pessoal, bem-vindo de voltas aí. Eu sou o Silvio Martins, eu sou psicólogo em formação e nós estamos voltando aqui, continuando com a Eliane aqui, que gentilmente nos cedeu esse horário na agenda corrida dela, né? Para a gente continuar e bater esse papo sobre comunicação, trazer para você alguns elementos aí para que possa te auxiliar no seu aprendizado aí da comunicação. E agora, nesse segundo bloco, nós vamos falar sobre a comunicação virtual, que hoje, na atualidade, nós temos diversos elementos aí que podem auxiliar nas nossas comunicações, né, Eliane? Sim, sim. E é muito importante que saibamos usar isso para que não venha a ser elementos de conflitos no nosso relacionamento. Exato. Né? E para você aí que está chegando agora, é o primeiro vídeo que você assiste, tem um vídeo anterior que fala sobre a comunicação parental, que é muito importante que você assista. Em algum momento aparecerá um card aqui, o lugar que o nosso editor ali, o Pedro, vai colocar, né? E aí a gente vai fluindo aqui. E, Eliane, eu falo com você o seguinte: como você enxerga essa questão da comunicação virtual no relacionamento? Como pode comprometer ou não? Como ele pode ser benéfico nessa relação? E se comprometer, quais elementos utilizar para que possa amenizar esse comprometimento? Como usar de maneira saudável essa comunicação virtual? Sim, ótimo tema, ótima pergunta, Silvio. Isso dá pano para manga dentro do consultório. Não, eu imagino. Dá muito pano para manga dentro do consultório. Por quê? Né? O WhatsApp tá aí, as redes sociais tá aí, toda parte de textual tá aí. Só que o grande problema é o seguinte: a gente volta no princípio da comunicação. Boa parte da nossa comunicação, ela é não verbal. Então, a sua expressão facial, a gesticulação que a gente está fazendo, a forma como a gente está sentado, também está comunicando. Além disso, nós temos também a comunicação auditiva, que é o quê? A forma, a entonação, como eu digo o que eu estou dizendo. Então, quando a gente vai para o WhatsApp da vida, o que acontece? Zero desses elementos. E aí, a gente abre uma porta muito complicada, que é o quê? Eu vou ler a partir do meu estado de espírito. É isso que eu entendo. A partir da minha interpretação. E aí é onde dá pano para manga. Eu lembro nitidamente de um acompanhamento que eu fiz com um rapaz, e ele usava muito o WhatsApp na comunicação com a esposa dele. O grande problema é que ambos tinham uma comunicação péssima já no tete a tete. Imagina como que isso ia lá para o WhatsApp. E aí o que acontecia? Ela mandava uma mensagem e ele já imaginava como ela estava falando e lia a partir dessa imagem que vinha na mente dele. Então, muitas vezes ele chegava para mim e falava assim: olha só, olha a mensagem que ela me mandou. Eu falei: mas que mensagem é essa? Não, vem cá, lê. Aí ele me emprestava. Eu lia, falei assim, já que ele tá me pedindo para ler, eu lia, falei: ok, o que você viu aqui? Era tipo assim: tem como você passar e buscar o nosso filho na escola? Eu vou ler com essa entonação. Ele lia assim: tem como você passar e buscar o nosso filho na escola? E ele falava para mim, ele verbalizava. Daí ele falou: não, mas ela não falou assim igual você tá lendo, ela falou desse jeito aqui que eu tô dizendo. Eu falei: mas aqui a gente não tem elemento, não tem evidência. E a abordagem que eu trabalho é a terapia cognitivo-comportamental. Sou vidrado na terapia cognitivo-comportamental. A gente trabalha muito dentro da busca de evidência. Então, ou seja, quando eu tenho um texto, eu não tenho a evidência da entonação. A menos que ali estivesse xingando, estivesse em caixa alta, porque a gente sabe que caixa alta, né, é grito, né? Então, ou seja, mas não, ali estava num texto. E era isso que eu trabalhava com ele. Eu falei: olha, você está lendo. Você está extrapolando a interpretação a partir do que você está lendo. Por quê? Porque quando você lê essa mensagem aqui, você já está partindo do pressuposto que ela está te dizendo com raiva. E às vezes ela pode só estar ali no dia a dia dela, atarefada, e pediu para você buscar o seu filho, né, o filho de vocês, na escola. É só isso. E ele: não, mas não é? E aí a gente vai entrando nesse elemento. Então, aí que tem um pano para manga, porque a gente tira todos os elementos básicos de uma comunicação.
Então, a maneira como eu tiver o meu estado de espírito, as minhas crenças, como já vai estar a minha relação com o outro, vai influenciar. Então, esse é o grande desafio. Como que a gente resolve esse imbróglio? Como resolve? Como resolve? O WhatsApp, ele é muito bom, porque ele ajuda a gente a comunicar com as pessoas, manter contato com as pessoas, né? A gente pode acessar as pessoas o tempo todo. Mas como a gente resolve? O WhatsApp são para coisas pontuais. Então, essa é a primeira regrinha que eu trabalho com os meus clientes dentro do consultório. O WhatsApp é para você falar que vai atrasar, pedir um favor, mandar um boleto para ser pago, né? Falar, olha, fulano chamou a gente para sair, como que tá a sua agenda? São coisas do cotidiano, são coisas pontuais, que às vezes você não precisa esperar estar com a pessoa chegar em casa para você falar isso para ela. Agora, assuntos sérios, você precisa do olho a olho, você precisa ter o espaço para ouvir, para ser ouvido, para ver como a pessoa está falando, para entender a entonação dela. Então, e claro que muitas vezes as pessoas elas vão se degladiar no WhatsApp, porque ali você tem muito mais coragem para falar. Exatamente, né? Tá escondido atrás do avatar, então a coisa fica mais fácil. Exatamente. Por que a gente xinga a criatura do telemarketing, mas a gente não xingaria ela se ela estivesse na nossa frente? Por quê? Ali a gente está sem a imagem. Sim. E esse avatar faz com que a gente crie coragens onde a gente não deveria criar. Foi até interessante você falar nessa questão de resolver o WhatsApp. Isso me lembrou a um caso que chegou até a mim. Hoje, em alguns locais que eu estou, as pessoas que me conhecem já me veem como referência para falar sobre relacionamento. Sim. Principalmente para falar sobre comunicação. Uma pessoa chegou até a mim e disse que ela não conseguia conversar com seu cônjuge, porque na hora que ela ia verbalizar suas queixas, ele simplesmente virava as costas, saía e não queria ouvir, voltava horas depois, de cara fechada, os dois ficavam sem se conversar durante alguns dias, depois de através de alguma demanda, alguma necessidade dentro de casa, aí conversavam naturalmente, a coisa fluía. Isso foi criando um padrão. Uhum. Nesse dia ela chegou até a mim e falou, olha, eu tô com isso, como você sugere que eu faça? Eu fui ouvindo, fui perguntando, fui puxando a ponta da linha, falei, vamos ver o que a gente precisa, né? A gente precisa que essa informação chegue a ele. Sim. De que forma? E aí me veio à cabeça o seguinte, olha, vocês se comunicam pelo WhatsApp? Ela falou, sim. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar a plantar uma sementinha aí nesse terreno, mas vamos preparar esse terreno. Uhum. Vamos criar uma ponte de comunicação aí entre vocês dois. Sim. O que eu sugeri para ela? Eu falei, ó, você escreve para ele uma mensagem, mas não escreva uma mensagem cobrando o que você queria que ele te ouvisse, que é isso, que é aquilo. Não, faça o contrário. Mande uma mensagem para ele, aí utilizando da comunicação compassiva, mande uma mensagem para ele e explique para ele como você se sente enquanto esposa, como você está quando vocês não estão conversando, o que você percebe na sua relação, o que vocês estão perdendo junto, porque é a relação que está em jogo. Sim. Não é a necessidade de um, nem a necessidade de outro, é a necessidade da relação. Exato. Manda uma mensagem para ele, mas não espere resposta não, porque no WhatsApp, o ler e não responder também é uma resposta. Sim. Não é aquela resposta que talvez eu queria receber, mas a resposta do outro é aquela, eu li, a mensagem chegou, é isso. Então você precisa criar essa ponte de acesso. Eu falei para ela, ela falou, boa ideia, vou fazer. Numa outra oportunidade, ela veio e me falou, Silvio, você é um gênio. Nós resolvemos o nosso problema através disso. E aí eu falo que a questão é o seguinte, é você criar um meio dessa comunicação chegar até a outra pessoa. E por isso é muito importante procurar uma orientação, tá? Uma orientação profissional, fica mais fácil, uma orientação de quem tem conhecimento. Essa pessoa poderia resolver isso pelo WhatsApp? Talvez sim, ou talvez poderia piorar essa situação. Sim. Então, o importante aí do acompanhamento, né, Eliane? Sim. Você é muito mais, com muito mais know-how para falar sobre isso, você trabalha com essa demanda aí quase que diariamente no seu consultório. Então, assim, eu acho que eu encontrei ali, de alguma forma, uma possibilidade de criar aí um link entre as duas pessoas e resolveu. Sim. Então, é muito importante as pessoas terem esse conhecimento. Saber usar esse meio de comunicação, que às vezes é tão eficaz,
mas às vezes se torna uma pedra no sapato, né? Sim, e aí nesse caso foi interessante, porque aí você mostra o outro lado, a potencialidade também do WhatsApp nessas situações onde às vezes a pessoa ela faz a esquiva. Você até falou no primeiro bloco, né? Às vezes a pessoa acredita que comunica bem, mas comunica bem com quem? Ou comunica bem em que situação? Porque às Exatamente. vezes a gente comunica super bem com os nossos amigos, no trabalho, a gente dá show de bola, dá palestra, fala e acontece, mas quando são comunicações emocionais, quando chega no momento onde a emoção pinça, quando chega no momento do conflito, será? É, eu, Também com quem? Eu consigo comunicar bem com todo mundo também? Então, essa é uma questão. E aí, quando você traz essa sugestão, isso também é muito legal, porque aí a gente trabalha realmente nessa habilidade da comunicação, fazendo isso. Olha, qual que é o melhor caminho, qual que é o recurso? No caso deles, o WhatsApp funcionaria mais do que o presencial, visto que essa pessoa faz uma esquiva. uhum. E ali no WhatsApp é possível, então, comunicar, claro, sabendo como comunicar. Sabendo como Que é a comunicar. comunicação compassiva, que é essa capacidade de você literalmente sentar na cadeira do outro, é entender como acessar essa outra pessoa e também ter a clareza do que você quer na comunicação. A gente vai falar das dicas do passo a passo que eu uso, eu só estou prometendo aqui, mas quem ficar vai ter Por essa favor, viu, gente? comunicação, Não vai esqueça, ter porque é o a seguinte, ó. dica. É uma coisa, você falou sobre clareza na comunicação, e eu gosto muito de trazer isso sempre, clareza na comunicação. Sim, A comunicação, ela é importantíssima, ela é o elemento crucial, ela é a liga de todos os elementos que nutrem sim. o relacionamento. Então, ontem foi até engraçado, eu participei de uma live ontem, com a grande amiga Marluce, que eu fiquei lisonjeado pelo convite, e nós tratamos muito da questão de relacionamento, e inclusive eu falei da questão da comunicação também. A comunicação, ela tem que ser ali acertada, Sim. Tem que existir a clareza na comunicação, você tem que se portar de forma que o outro não tem que te adivinhar aquilo que você quer. Então, trabalhar isso, né? E usar aí esses meios de comunicação, WhatsApp, e falar na comunicação virtual, a gente não pode também deixar de, pra gente finalizar esse bloco aqui, a gente não pode deixar de falar que você utilize esse meio de comunicação e compartilhe esse vídeo, porque é muito importante você compartilhar esse vídeo. Vai que tem alguém que você acha que comunique e está comunicando de uma forma, às vezes, ali desalinhada e que você queira ajudar. Compartilhe esse vídeo, a pessoa experiente aqui, que nos cedeu aí um tempinho da agenda comprometida, a agenda dela, que acessar essa agenda é um pouquinho complicado. Então, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, porque, como eu venho falando sempre, o meu maior intuito é alcançar o maior número de pessoas, não para que eu fique famoso, é para que eu fique reconhecido e consiga levar para você alguns elementos para que possa, Eliane, levar para o seu lar um pouquinho de tranquilidade, alinhar alguns elementos de uma maneira mais acessível, né? Nós falamos aí na questão da psicologia, tem se tratado às vezes como algo inacessível a toda a classe, que isso tem mudado, mudado, porém, e nós precisamos aí trabalhar de uma forma que a gente possa abranger amplamente as pessoas. E a gente conta com você, para que possa aí conduzir seu canal, que levará essa mensagem a outras pessoas. Se você compartilhar com uma pessoa já está ótimo, né? Que aí a Eliane vai fazer um fechamento desse bloco pra gente e te dá aí, não vai dar dica ainda não, porque a dica é no quarto bloco. Só no quarto bloco. Para fechar aí, Eliane, assim, quando estiverem juntos ali, qual uma maneira, assim, para eles fazerem, que é importante, para eles se manterem conectados e deixar um pouquinho essa comunicação virtual do lado e focar ali no relacionamento? Sim, ótimo, Silvio. A gente pode criar alguns exercícios, né? Os exercícios principalmente, vamos sair? Vamos deixar o celular em casa? Porque se vocês dois vão sair juntos, se não tiver filho doente, se não tiver filho com alguém, se não tiver
nenhuma situação, né, que a pessoa vai precisar te acessar, deixa o celular em casa. Você vai no cinema com o seu marido, para que você vai levar o seu celular? Deixa o celular em casa. O marido vai no cinema ou num jantarzinho com a esposa, para que levar o celular? Então, muitas vezes, quando eu saio, eu vejo as pessoas na mesma mesa, né, o casal, como se a gente tivesse aqui, um aqui e o outro aqui também no celular. Falei assim, gente, mas eles saíram juntos. Escolhendo o cardápio, eu mando pra ela assim, o que você vai escolher? O que você quer? Não, se for só escolhendo cardápio, porque QR Code até funciona. Mas muitas vezes eu vejo assim, horas a fio. Eu falei, gente, esse povo não tá escolhendo cardápio ainda não. Já chegou o prato, às vezes o prato tá até esfriando e a pessoa tá ali ainda. Então, é criar esses momentos, sabe? É um momento, às vezes, do olho no olho, às vezes o casal, inclusive, pode falar, olha, vamos estabelecer a noite do casal, o dia do casal, ou alguma coisa que a gente vai fazer só nós dois, e aquele momento de tempo de qualidade. Então, o tempo de qualidade, ele é muito importante. Hoje, a gente tem trabalhado muito dentro do conceito da atenção plena, né? E a atenção plena é justamente estar intencionalmente no momento presente. Então, a gente vai trabalhar muito sobre a ideia da intencionalidade. É importante, porque principalmente quando a gente está namorando, fica aquele friozinho na barriga, encontrar outra pessoa é um evento. Sim. Depois que a gente casa, tá tão acostumado que às vezes a pessoa chega em casa, passa, toma banho, volta, você tá na sala, você nem viu que a criatura surgiu, aí você falou, você já chegou? Chegou, né? Às vezes a gente está tão desconectado dessa realidade. Então, criar esses momentos é muito importante. O casal conversar sobre isso, ter a intenção e estar ali no momento presente. Às vezes, deixar a televisão desligada e conversar sobre o dia. Entendi. Criar esse tempo. Isso é muito importante. Principalmente você que é casado, que tem filhos, porque às vezes o casal só vai falar sobre os filhos e se esquece no meio do processo. Então é muito importante tirar um tempinho juntos, se puder viajar sozinho, viajar juntos também, esquecer de ficar tirando foto o tempo todo, fica um pouquinho desconectado do virtual para você se conectar no real. Muito obrigado. Nós vamos finalizando aqui mais um bloco. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva, compartilhe, dá o seu like e nós nos encontraremos no próximo bloco para mais um tema sobre comunicação. Até mais.